Como se sair muito bem em qualquer entrevista de emprego? Saiba que é possível e que se você seguir aqui algumas etapas, um processo em si, você caminhar, estudar, ser direcionado à forma correta de você se preparar para uma entrevista de emprego, você pode se sair muito bem, se destacar e conquistar a tão sonhada vaga de emprego que você deseja. Muito prazer, eu sou Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos, e nesse vídeo eu vou te ensinar a se destacar e mandar muito bem em qualquer entrevista. Vem comigo! A impressão que você vai causar ao recrutador é o que vai fazer você ser alguém diferente, alguém que chama a atenção. Porque quando a gente está falando de entrevista de emprego, você precisa saber se vender para as pessoas que estão ali te escutando. Então a sua postura, a sua atitude, as suas habilidades pessoais, técnicas, a sua capacidade de comunicação serão testadas naquele momento e você precisa ter essa noção para que você fale muito bem sobre você, sobre as suas habilidades, sobre as suas pretensões e que você consiga convencer as pessoas que estão ali de que você é o candidato certo para aquela vaga. E você e o recrutador precisam se envolver em um diálogo, em uma conversa e não deixar aquele momento ser algo muito monótono, muito chato, porque a entrevista de emprego ela precisa ter essa dinâmica, senão ela fica um negócio tedioso. Pensa lá que o entrevistador, o recrutador, ele vai conversar com umas 10 pessoas, umas 8 pessoas no mínimo vão simplesmente responder a pergunta que ele fizer. Não vai acontecer um diálogo, não vai ser algo mais dinâmico. E aí quando vem uma pessoa que trata a entrevista como literalmente uma conversa, o resultado tende a ser mais positivo para esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa é você aí do outro lado que está me escutando. Então, entendendo essa lógica aqui, vamos seguir algumas etapas para você se sair muito bem em qualquer entrevista. Para qualquer entrevista de emprego, a chave para se destacar é a sua preparação. Você não pode ir lá e seja o que Deus quiser e vamos ver como é que eu me saio, que isso tende a não dar muito certo. A gente precisa pelo menos treinar um pouco algumas coisas antes. E treinar aqui eu não estou falando para você se matar lá de 8 horas seguidas, mas você pelo menos separar um tempo do seu dia para você conseguir focar na entrevista, em fazer algumas pesquisas, algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente, para que você esteja preparado para aquele momento e também você se sinta mais seguro no momento que você entrar na sala para conversar com as pessoas. O primeiro caminho já para você começar a se destacar em qualquer entrevista é você ser pontual. Eu sei que parece ser redundante aqui, mas você chegar ali com 10, 15 minutos de antecedência vai te ajudar um pouco na sua ansiedade, vai te deixar um pouco mais calmo, porque você vai ter um tempinho ali para respirar, mas não muito tempo. Ou seja, você chegar lá 1 hora, você vai ficar ansioso, né, com aquela esperança, com aquele negócio angustiado, porque a hora não passa. Agora, quando você chega entre 10 a 15 minutos, dá tempo de você chegar, respirar, se acalmar, se preparar mentalmente para entrar para a entrevista. E isso parece bobeira, mas até hoje, 2022 aí, século 21, a gente ainda tem pessoas que chegam em cima do laço ali na entrevista, chegam atrasados. Claro que existem exceções, algum motivo específico, mas é por isso que a gente tem que fazer as coisas com mais antecedência, porque podem ocorrer imprevistos. Mas né, o ponto é que sim, ainda existem pessoas que chegam atrasadas para uma entrevista de emprego. Então não cometa esse erro e seja pontual. Outro ponto importante aqui que já dá essa diferença aí no momento que você estiver conversando é você saber o nome de quem você vai conversar, do entrevistador. No momento que vocês forem se apresentar ali, tenha certeza de que você entendeu o nome da pessoa. Se for complicado, né, você pode repetir ali. Não entendi, desculpa, como que é o seu nome? Seja simpático, mostre a naturalidade ali de um ser humano conversando. Mas tenha certeza do nome da pessoa que você está conversando ali naquele momento.
Faz muita diferença. Se possível, você pode pesquisar antes, às vezes por um e-mail, alguma coisa que te mandaram, né? Um telefonema, alguma coisa assim. Você já vai ter uma noção dos nomes das pessoas que podem te atender. Veja a foto da pessoa, e aí no momento que você vai chegar lá para cumprimentar ela, às vezes você já sabe o nome dela, porque você viu que é ela na foto, e você já chega cumprimentando a pessoa pelo nome. Isso faz com que a pessoa repare, não tão nítida naquele momento, mas ela vai pensar que você é uma pessoa que se atenta aos detalhes, que você busca ali saber pelo menos o nome das pessoas que você está conversando. Então, outra forma aí de você já chamar a atenção é saber os nomes dos recrutadores, dos entrevistadores, dos gerentes, seja quem for, que vai conversar com você durante a entrevista. E aí, pegando um gancho aqui, em relação à preparação, você tem que separar algumas perguntas de sua preferência, ali, de sua escolha, que você vai precisar fazer durante a entrevista. Então, como eu falei, uma entrevista é uma conversa, um diálogo. Então, vai ter momentos em que você também precisa perguntar para eles, tirar algumas dúvidas, ser curioso, para que você torne aquela conversa mais dinâmica. E essas perguntas ela vai fazer com que você seja uma pessoa diferente. Porque umas 80% das pessoas que vão para a entrevista não vão fazer perguntas. Mas é claro que você aqui que está vendo esse vídeo da Jovens Corporativos, você vai saber que precisa se preparar para a entrevista e você vai já ter em mente alguns tipos de perguntas que você pode fazer lá naquele momento. Outro ponto que faz você ser um ponto ali fora da curva, né? Uma pessoa ali que chama atenção, é você levar algum material, coisas que você consegue demonstrar que você fez. Então, vamos imaginar aí que você é um desenvolvedor. Você faz programação, desenvolve um software bem malucão lá e mete os dedão e pá, e fez um portfólio. Esse portfólio leve para a entrevista, seja no seu celular, no tablet ou impresso, qualquer forma que você consiga mostrar para as pessoas que estão ali o que você consegue fazer, aonde você consegue chegar. E isso é um excelente diferencial, porque muitas pessoas acham que levar um papel, alguma coisa assim, é coisa antiga, mas lembre-se que o ser humano é muito visual. Então, quando a gente mostra algo para a pessoa, ela tende a se convencer mais de que você tem aquelas habilidades. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa a notificação e vamos nessa! Outra forma ali de você mostrar o seu profissionalismo antes de assumir a vaga é você já levar um bloquinho de anotação, uma agenda com uma caneta, porque isso é extremamente comum nas empresas. Todas as pessoas praticamente, quando vão para uma reunião ou algo assim, elas levam consigo aquela caneta, aquele bloquinho de anotação, aquela agenda, porque a gente precisa anotar as coisas, porque nem tudo cabe aqui, ó. Não adianta você achar que tudo que você precisa fazer, tudo que você escutou, que você aprendeu, você sempre grava ali na memória, naquele momento. Não é bem assim. Então, quando você leva uma agenda, uma caneta, você mostra que você tem interesse de estar ali, anota alguma coisa que você achou importante. Isso vai mostrar até para o recrutador, para o entrevistador, que você é uma pessoa que tem essa preparação ali esse cuidado de você anotar as coisas para você não esquecer, para você saber o que você precisa saber ali saber o que você precisa fazer. Então isso também, mesmo que papel e caneta seja uma coisa, entre aspas, antiga, né? Ainda hoje é uma excelente ferramenta pra gente. Então, leva aí com você uma agendinha, um bloquinho de anotação, alguma coisa assim com uma caneta e faz algumas anotações inteligentes lá que vai chamar a atenção, vai ser muito bom. Outra coisa que também parece bobeira, mas é muito importante, é você cumprimentar as pessoas que vão te receber ali no momento da entrevista com um sorriso, com a felicidade, com a empolgação, que isso já causa aquela excelente primeira impressão. Você precisa ter firmeza no aperto de mão,
Mostrar, olhar no olho da pessoa, dar um sorriso ali simpático, porque isso vai quebrar aquele gelo ali, né, desse momento um pouco tenso. Vai mostrar que você é uma pessoa simpática e que você é uma pessoa boa de se conviver todos os dias. Então isso também ganha alguns pontinhos para você se destacar na entrevista. Quando você começar a conversar com eles, você não precisa sair desesperado e indo direto ao ponto ali, aquele negócio de eu sou bom nisso, sou bom naquilo, faço isso, faço aquilo. Não. Como eu falei já e vou reforçar, é uma conversa. Então você tem que sentir a pessoa ali do outro lado, ver como é que ela se comporta ali nesse diálogo que vocês estão tendo. E podem ter casos em que você tem que ter ali um pouco mais, né, mais maleável a forma como você quer conversar com a pessoa, explicar as coisas. E você tem momentos que vai ser um pouco mais objetivo, mas tem momentos que você precisa até descontrair um pouco e tornar aquilo mais amigável, aquele momento mais amigável. Então, muito cuidado com a afobação, em sair falando desesperadamente, porque isso também mostra muito nervosismo, mostra que você é uma pessoa que, na hora do vamos ver lá, desespera, sai falando igual uma tagarela, e isso não é bom. Claro que é um momento de nervosismo, mas a partir do momento que você tem um concorrente que não vai agir dessa forma, ele tende a ser escolhido, e aí, né, depois dele ser escolhido, não tem como você reclamar. Então, anota essa daí também. Cuidado com a afobação e tente sentir ali como que a pessoa gosta de conversar. Agora, quando você começar a falar de você, é importante você não ficar com vergonha se as suas experiências ainda não são tão, né, relevantes. É importante você ter foco nos seus pontos fortes, saber vender as suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus diferenciais. E o seu maior diferencial é você mesmo. Então, seja verdadeiro, seja você mesmo naquele momento. Mantenha o foco nas suas habilidades ali que vão fazer você se destacar. Cuidado com alguns defeitos para não falar naquele momento. Não fale que você é preguiçoso. Não fale que você é uma pessoa muito ansiosa. Fale de habilidades que são treinadas, que você consegue melhorar. E eu sei que você pode ficar muito nervoso naquele momento. Não tenha vergonha disso, porque é normal, principalmente quando você está começando a fazer entrevistas. Dá muito nervosismo, você vai se soltando aos poucos conforme você vai ganhando mais experiência. Mas você focar ali no seu, né, em quem você é, em como que você vai se vender, como que você vai falar das suas habilidades. Focar em dizer a verdade, evitar ficar falando mentiras ou coisas que você não fez, vai fazer com que você colha bons frutos lá no final, porque as pessoas conseguem sentir quando elas estão falando com pessoas mais verdadeiras. E aí você precisa estar muito atento, escutar bem ali a conversa, o que vão falar para você. Todas as vezes que você for falar de experiências anteriores, não fale mal do coleguinha ou da empresa anterior. Isso não é bom, mostra que você é uma pessoa ali meio que rancorosa ou que você fala mal das outras pessoas. É o tipo de perfil que não faz bem para nenhuma equipe. E aí você precisa ter atenção a esses detalhes, principalmente em detalhes como gramática. Muito cuidado com a forma onde você, se você precisar escrever alguma coisa, né? Ou até a forma como você vai falar. Muito cuidado com vícios de linguagem, com gramática errada, abreviação, porque isso não é profissional, né? Fora ali do ambiente profissional, beleza. Mas você tem que pensar que você pode um dia estar apresentando para o diretor da empresa, uma pessoa séria, focada no negócio. E aí ela precisa ter esse profissionalismo, né? Ela espera ter esse profissionalismo dos colaboradores. Então você já precisa demonstrar ser um profissional. E como já está extenso esse vídeo, para finalizar aqui, é importante você se preparar para as perguntas pessoais. Então a pergunta: fale mais sobre você, me conte a sua história, me fale sobre a sua carreira. São perguntas que vão envolver quem você é. Como eu falei, você precisa se vender e o maior ativo, o maior diferencial é você.
Então se prepare para essas perguntas pessoais. Reflita sobre as suas habilidades, sobre quem você é, aonde você quer ir, de onde você veio, como que você caminha, como que você gosta de trabalhar. Trabalhe esse pensamento, a forma como você vai responder isso. E aí, no momento que você está lá naquele momento de tensão, né, naquela situação de entrevista, muito cuidado em falar sobre salário, benefício. Se o recrutador, né, se o entrevistador não falou nada, né, não menciona nada. Porque às vezes a gente meio que vai na empolgação e a gente já começa a falar de valores, alguma coisa assim. E não é bom se isso não partir deles. Beleza? Senão mostra que você é uma pessoa só preocupada com isso. E nem sempre uma contratação se baseia em números. E para finalizar então, né, sempre imagina ali que você não necessariamente tem que ter o primeiro emprego ou o emprego naquela entrevista. Ah, fiz uma entrevista, não crie uma esperança absurda naquilo, porque não necessariamente a sua oportunidade, né, o melhor emprego que você pode ter, vai vir de uma única entrevista. Normalmente esse processo aí, pelo menos 2, 3, 4 entrevistas vão ocorrer, então não fique muito ansioso, nem muito esperançoso para todas as entrevistas que você vai fazer. Quando for, você vai sentir, confia em mim, você vai sair de lá felizão falando, caraca, acho que essa vaga é minha. É diferente, é diferente. E aí fecha sempre, né, com uma positividade, mostre a empolgação, fale com a pessoa, se despeça ali com um sorriso, contente. Se possível ali, se você tem contato com o e-mail, né, da pessoa, manda um agradecimento, fala, ó, muito obrigado pela oportunidade, achei excelente a entrevista, muito dinâmica, me senti acolhido, bem recebido, gostei da empresa, como vocês recebem as pessoas. Então isso é bem profissional também. Então é uma dica aí para fechar aqui. E o mais importante, né? De tudo, sempre utilize metáforas, exemplos para falar sobre as suas habilidades. Então não fale apenas, meu Excel é avançado. Não, fala assim, ó, eu desenvolvi um relatório no Excel utilizando formas para criar um dashboard, utilizando a segmentação de dados, gráficos, que ficaram mais interativos do que algo, né, uma tabela estática. E através desse desenvolvimento eu tive que buscar mais conhecimento sobre o Excel. Sinto que o meu Excel hoje é avançado e está à disposição da empresa, né? Porque eu sei que é uma excelente ferramenta para o nosso dia a dia. Pô, se vendeu já. Agora você falar assim, não, meu Excel é avançado. Pô, aí não, né? Aí não rola, beleza? Então foca em vender as suas habilidades com exemplos e use metáforas às vezes, porque ajuda no entendimento da pessoa. Fechou? Um abraço e até a próxima.